Bom dia! Boa tarde. Boa noite! 3 anos. Rapaz, 3 anos, hein? Parece que foi ontem que a gente gravou o primeiro episódio. O tema era hegemonia e a gente contou com as ilustres presenças de Marco Gerard, rubro-negro, e Sérgio Filgueiras, botafoguense. Tá lembrado? Lembro, e o tema foi ao ar apenas em maio. Por isso, hoje no episódio 142, a gente se autocelebra e convida os nossos e nossas ouvintes, espectadores, espectadoras, a celebrarem conosco o aniversário de 3 anos. 3 anos de existência do Chinelinho Cast, comemorado no dia 1º de maio. É tri. Vamos lembrar das resenhas, né, dos grandes temas que a gente debateu, ou pequenos temas, que talvez tenham sido os melhores, das bizarrices, que foram tantas, né, das chinelas musicais, das chinelas culturais, que foi um quadro marcante aí na nossa trajetória. Isso. E vamos lembrar de uma galera bacana que participou dos programas e falou de futebol brasileiro a partir do nosso lema, muito além das quatro linhas. Tá no ar, assoprando as velhinhas de 3 aninhos, mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast. Parabéns, meu caro, parabéns. Vamos então organizar a nossa festinha aí de 3 anos, né? Antes de você começar aí a tua lembrança dos temas e convidados, né, que vem à tua cabeça e à tua memória, vamos lembrar um pouco do Brasil, aquele exercício Brasil e Mundo, há 3 anos atrás, né? O que tinha em 2020 que não tem hoje? Ou o contrário, o que não tinha que tem hoje, né? Teve pandemia, né? A gente tava fazendo presencial, né, tudo e tal. A gente foi obrigado a se adaptar, né, ao Zoom e tal. Acabou que ficou mais prático, né? Facilitou a gente também a conseguir ter a participação de convidados de outros estados, né, tal. Isso tudo foi, É. foi uma vantagem, digamos assim, né? Teve também a paralisação do futebol por conta da pandemia, né, que gerou alguns programas aí pra gente também, né, tal. 2020, o que mais? O Vasco estava em Pandarecos. Botafogo e Vasco caíram juntos. O Fogão voltou primeiro, depois voltou o Gigante da Colina, né? O Fluminense conseguiu, de alguma forma, tomar a hegemonia, pelo menos em âmbito estadual, do Flamengo. O Flamengo, o nosso primeiro tema, né, da hegemonia, talvez tenha se concretizado de alguma forma na figura dos grandes, dos clubes que têm mais grana no Brasil, né, que são hegemônicos em relação à economia, Palmeiras e Flamengo, né, que meio que dividiram os títulos principais, né, Libertadores, Brasileiro. Mas eu acho que essa hegemonia, de alguma forma, está se alargando, eu espero. Ou melhor, a hegemonia não se alarga, né? Na verdade, ela vai se diluindo, vai se dissipando, né? É Mas eu verdade. espero que essa nosso primeiro tema nunca se concretize. Eu sempre falei isso. Enfim, a gente teve muito que falar dessa fonte inesgotável virtualmente, que é o futebol, né? E tem os temas, né, que os programas que marcaram mais a gente, né? Já que você citou a pandemia em 2020, acho que foi marcante a atitude do Flamengo, né? De Ah, chutar é. o pé na porta e forçar a volta do futebol, né? No meio da pandemia, né? Com gente morrendo, sem vacina, Foi. enfim, foi um verdadeiro horror aquilo, né? E nós fizemos o episódio, né, que tratou do assunto, né? É hora do futebol voltar, né? Era uma pergunta, que foi o nosso nono episódio, né? Quem quiser ouvir, na época a gente não fazia em vídeo ainda, ele tá, a primeira, a segunda e a terceira temporadas do Chinelinho Cast são disponíveis apenas em áudio, né? Quem quiser ouvir lá no Spotify, no Anchor, qualquer um dos episódios das três primeiras temporadas que a gente citar aqui, inclusive os da quarta e da quinta também, quem não tiver com disponibilidade de ver, pode ouvir lá no Anchor e no Spotify também. Fizemos com Cláudio Queiroz e Sérgio Filgueiras, Sérgio né? Filgueiras. E foi um episódio, assim como o episódio que a gente fez do racismo, né? Que eu acho que foi o seguinte, se eu não me engano, né? Foi. Esses dois episódios se destacaram um pouco do clima do chinelinho desde o começo, né, que é esse papo meio de boteco, né, entre amigos, tal, né, enfim, com esse É. clima informal e tudo mais, né, tal, enfim, bem humorado, né, enfim, esses episódios a gente realmente, por conta da seriedade do tema, a gente teve que mudar os assuntos aí, a gente teve que mudar o nosso clima, né, de apresentação e o próprio Mas clima às vezes, tem vezes que o papo de boteco ele fica sério, né? Então, o nosso formato era todo feito com entrevistas, né? A gente tinha convidados sempre aqui, geralmente nossos amigos,
ou pessoas profissionais ligadas ao futebol, ou à área de conhecimento, das quais a gente está tratando aqui também, correlacionadas ao futebol sempre, né, tal. A partir da quarta temporada, né? Relembrando que a gente começou a fazer acho que ficou mais com cara de boteco ainda, né? Dois amigos conversando no boteco, que eu e Alfredo, né? A respeito dos. E de vez em quando a gente chama a galera para mandar uns depoimentos gravados, né? Sobre algum assunto que mereça aí, né? Também, então. Eu queria só destacar essa tua lembrança aí, os convidados do episódio do racismo, né? Uhum. Foi Pedro Maia, jornalista do Sport TV, comenta basquete, NBA, grande conhecedor do basquete, né? Brasileiro e mundial. O nosso amigo Marco Polo Campos, vascaíno, né? E a Vânia Santana, cara, pesquisadora do racismo, socióloga, uma pessoa muito importante nesse tema. E uma mulher debatendo isso também, acho que enfim, foi um programa importante na trajetória, assim, e que me marcou bastante também. A gente tem sofrido algumas acusações, no meu ponto de vista, injustas, de que nós somos antiflamenguistas. Na verdade, eu sou antiflamenguista, o Chinelli não é antiflamenguista. E, e a prova disso é a quantidade de episódios que a gente fez, né, nessas 3 temporadas dedicados a todos os clubes cariocas, né, ou exclusivamente a um clube, ou citando esse clube como um personagem importante desse episódio e tal. E o Flamengo, eu esqueci aqui, eu anotei aqui em algum lugar, mas acho que o Flamengo tem uns 10 episódios, onde ele é ou o assunto central, ou tem uma importância grande também, né, tal. E a gente fez, nesse primeiro ano, a gente fez os aniversários dos clubes, né? Mas não é, é preciso lembrar que nós fizemos também um programa com o tema Flamenguista é chato. Mas não se pode negar que nós somos democráticos e demos a voz a 3 flamenguistas, para Foi o programa eles próprios responderem a pergunta. Chinelinho 15, com Giovanni Marangoni, Ricardo Lúcio, Rodrigo Isso. Rangel e o Sérgio Filgueiras, né? O Sérgio ali de bucha, né? No meio dos flamenguistas ali. Não, é para fazer o contrapeso com a gente, né, também, né? Tem um vascaíno, um tricolor e um botafoguense, 3 flamenguistas, né? Então acho que Você sabe ficou. que nesse pós-pandemia, por coincidência total, eu tenho encontrado pessoas que eu nunca vi sem ser aqui no Zoom, né? Uhum. Já que falei do Pedro Henrique, né? Nosso, a gente já antecipando, ele participou de alguns episódios, pelo menos uns 3, falando sobretudo do projeto dele, Deriva dos Livros Errantes, né? Pedro Henrique Gomes, Sim. flamenguista e banguense, segundo ele, né? Metade do ano banguense, metade flamenguista. Eu não sei, até perguntei para ele, encontrei ele há mais um mês atrás, mais ou menos, o que que ele estava sendo, aquela fase conturbada, que ainda perdura um pouco do Flamengo. Ele falou que estava em dúvida sobre qual era a sua preferência atual. Mas encontrei há uma semana atrás o Giovanni Marangoni aqui na Glória, na SPM, né, que eu nunca tinha visto. Aham. Pessoalmente, nos encontramos ali por acaso e nos falamos. Ele, pô, vamos lá, não sei o quê, que legal, chinelinho. Mas é engraçado encontrar pessoas que você nunca tinha encontrado. E o Giovanni participou. E eu reputo o Giovanni como flamenguista, pelo menos não tão chato assim, né? Não, Como não, não, não. Ele é tranquilo. Ele é tranquilo. Tem uma galera que realmente é chata mesmo, cara. Mas isso aí, graças a Deus, não é uma paranoia minha, né? É um consenso, né? Das pessoas que não são flamenguistas, né? sim, é. Se os flamenguistas ficarem putos comigo, eu não posso fazer nada, cara. Mas continue ouvindo o Chinelinho Cast, que não é um programa anti-flamenguista, pô. É legal destacar a presença feminina também, né, cara? A gente contou com várias convidadas, já falamos da Vânia, no caso do racismo, né, no episódio do racismo. Sim, Teve um episódio que foi sobre transmissão de TV, né, com a Ana Paula Silveira, isso. jornalista, produtora da Globo. Sua, você a convidou, você já a conhecia anteriormente, né? Foi E minha falou colega sobre de faculdade de jornalismo, também na PUC. esses bastidores de transmissão, né, que são Isso. super interessantes e às vezes caóticos, tudo. E logo em seguida a gente fez um sobre futebol, literatura e dramaturgia com a Carla Faur. Carlinha Faur, roteirista do Segunda Chamada atualmente, está em cartaz com uma peça chamada Eu, Capitu, enfim, consagrada dramaturga, roteirista, que também nos brindou com sua presença falando de literatura, dramaturgia
tricolor, né? Carlinha tricolor, então essa presença muito legal. A Crica Rodrigues também, Drica a Rodrigues. Letícia Quadros, outra mulher que sempre nos, enfim, esteve com a gente falando de Exatamente. jornalismo, de futebol Ah, feminino, Crica, sobretudo do Fluminense, sua paixão. isso. Nelson Rodrigues, Crica, neta do Nelson, são pessoas marcantes na trajetória também. O Adson Coutinho, né, que participou na primeira temporada, e tal, ele sempre acompanha a gente, e tal. Vinícius Cantuária mandou uma mensagem em fim de ano, né, para os ouvintes, então ouvintes na época, né, também participando. Botafoguense Vinícius quanto área, né? Exatamente. Só lembrando, o Adson ele falou da Copa de 70, né? Do encanto que a Copa de 70 exerce e sempre exercerá no imaginário do brasileiro, né? Do amante do futebol brasileiro e mundial, né? É uma seleção mítica e o Adson falou das lembranças dele, inclusive citando casos. Só fechando esse panorama da primeira temporada, que a gente falou do Maradona e do Pelé, a gente teve 2 episódios dedicados a Maradona e Pelé, né? Isso, A gente questionou Pelé eterno, né? Esse eterno questionamento sobre a majestade do Pelé, mesmo aqui no Brasil, isso. e falamos com bom humor, com picardia do nosso querido Maradona, hoje saudoso Maradona, né? No personal Maradona, cada um tem seu Maradona pessoal, seu Maradona preferido, né? Para adorar. E esses episódios, para quem quiser ouvir, são os episódios 26, é o do Pelé, e o episódio 32, que é o do Maradona, né? Segunda temporada a gente começou com um convidado também importante, né? Fausto Fawcett, né? Tricolor, Fausto, né? isso, que eu encontrei Fausto também, coincidentemente, quer dizer, não tão coincidentemente, a gente acabou marcando o um encontro recente. Tricolor, para quem não conhece, Fausto Fawcett, grande tricolor, escritor, músico, autor do hit Cátia Flávia com Laufer, né? Que deve estar feliz aí com a nossa vitória ontem de 5-1 sobre o River Plate, né? Mas Fausto É verdade. esteve com a gente no Futebol Beleza e Caos, né? Que foi muito legal, um programa muito bacana, com essa visão delirante do futebol, da vida do Fausto, né? Muito característica, muito peculiar, muito singular, né? Fausto é um pensador singular do Rio de Janeiro, do Fluminense, do futebol e do Brasil. Então foi muito bacana o programa com ele também. Exatamente. E destacar também uma presença que não é um contraponto ao Fausto, mas é um cara ligado, digamos assim, à frieza dos números, né? Mas que foi um programa dos melhores, cara, que foi o nosso querido Gilcione. Gilcione Nonato, né? Da UFMG, do site Infobola, né? Que hoje colabora com o Globo, acho que colabora ainda, que é um matemático, que faz as projeções matemáticas de rebaixamento, isso tudo que atrai a gente nos finais do campeonato, né? Quem tem mais chance, quem vai cair, quem vai subir, quem vai ser campeão, quem vai para a Libertadores, quem não vai para lugar nenhum. E o Gilcione foi um papo maravilhoso, assim, porque ele, apesar de mineirão, tímido, ele é um cara muito, muito divertido. E aí na segunda temporada a gente lançou também a série, né? Jogos na Memória, né? Onde a É, gente, em cada episódio, a gente escolheu um jogo inesquecível de cada time, assim, e tal, para poder relembrar, né? Com convidados também, né? Enfim. fizemos também o futebol e carnaval, né? Outros enredos, foi muito legal, cara. Com convidados da pesada, lembra? Marcelo Moutinho, escritor, Sim, com Marco Gerard, flamenguista, músico, grande amigo, ator, e o Ricardo Melo, que é um conhecedor também no carnaval, né? Que teve uma, enfim, teve uma interação muito legal entre os convidados, né? A gente lembrou de sambas, lembrou de enredos ligados ao futebol, da identidade que cada escola tinha com um determinado clube ou não tinha. Será que cada escola representava um clube? Então isso foi muito legal, foi muito bacana, um episódio que eu aprendi muito fazendo, assim, lembro dos depoimentos da galera, né? Foi é, muito legal. e essa questão do samba remete à música, claro, evidentemente, também, carnaval, música, e que é um assunto que a gente fez vários episódios também, né? Não Sim. só nessa temporada, na segunda, na primeira também, futebol e música, né, tal. Nessa É. aqui a gente fez o do Maracanã, né, os shows que aconteceram no Maracanã.
Segunda presença, né, do Antônio Tibau, roteirista e músico. Isso. A primeira foi no episódio da primeira temporada chamado Éramos Seis, né? A gente perguntava se o Rio de Janeiro ainda tinha seis grandes, contando aí o Bangu e o América, o Tibau é americano, e Isso. ele lançou nesse episódio uma declaração bombástica. Ele disse: meu pai me enganou quando eu era criança. Ele disse que É. tinha sido enganado pelo próprio pai, uma coisa até com certa dose de crueldade, né? E depois ele volta nesse episódio do Maracanã que você citou, né? A gente lembrou de shows do Maracanã. E foi muito legal, né? Teve até lembranças de amores que começaram. O nosso querido André Brachola, cineasta, Isso. começou seu romance com a sua esposa, hoje esposa, no show do Pearl Jam. Coisa bonita. E tem mais dois episódios que eu destaco nessa segunda temporada que não tem a ver com música, né? Tem a ver com literatura. Um é o da Folha Seca, a livraria, né? Com o Rodrigo Convidado Ferrari, né? do Ferrari, grande Rodrigo. E outra é o do Museu da Pelada, né? Com o Sérgio Pugliese, né? Que foi bem legal também, né? Muito bacana, E sim. ele tem muitas histórias interessantes também, tal, de Sim. bizarrices também, ligadas à pelada, tal, que foi bem interessante também, né, cara? Tem um destaque aí, até pela dificuldade de fazer, cara. Não sei como é que a gente conseguia fazer isso. A gente reuniu 7 convidados no episódio 59 para falar do 7-1 Brasil e Alemanha em 2014, né? Deu certo. Não sei como, mas deu, né, cara? Era uma cabeçada, literalmente, assim. Afonso César, Carlos Vasconcelos, Crica Rodrigues, Gustavo Igrejas, Marcelo Toledo, Sérgio Filgueiras e Vander Viana. A gente botou 7 janelinhas aqui. 7 não, 9, né? Contando com a nossa. É, Lembrando que nas 3 primeiras temporadas a gente fez a duração da temporada anual, né? A partir da quarta não, desculpe, a partir da terceira ela passou a ser semestral, né? Tivemos também uma ideia de expandir, né, a pauta, não ficar só no Rio de Janeiro, ou só também história do futebol aqui e tal, de conhecer também futebol de outros estados, né? A gente fez algumas pautas também nesse aspecto. Uma delas foi com o Santa Cruz, né? O futebol pernambucano e Santa Cruz, e quem veio falar com a gente foi o Ezequias Pierre, que é um advogado lá de é. Recife, torcedor fanático do Santa Cruz. Ele trabalha voluntariamente no clube também, ele ajuda a cuidar lá da sala de troféus, e o cara entende muito, né? Não só de Santa Cruz, Grande mas figura. de futebol pernambucano, né? A gente teve uma verdadeira aula aí de futebol pernambucano, né? É. Se você quiser ouvir esse episódio, também ele está em áudio ainda, é o episódio 72, episódio 72, lá no Anchor e Spotify. E aí tem um episódio, cara, citando rapidamente, né, e não menos importante, que é o 91, né? Que é o Grêmio, a imortalidade azul, que é com Fábio Neves e Rafael Bruno, né? Rafael Bruno na marca do pênalti, né? Que é Isso. um canal gaúcho. Então, mais nessa linha da gente jogar para fora, expandir fronteiras, literalmente, limites geográficos, e falar do futebol de outros estados, que também foi muito legal sobre o futebol dessa vez do sul do Brasil. E já mandando um abraço para eles aí também. A gente fez o do Amazonas, né? Com o Gustavo Igrejas, né? Que apesar de ser carioca, é irmão do Sérvio, né? Tal. Apesar de ser carioca, tá lá há anos morando lá em Manaus, né? É, Que acabou virando torcedor do São Raimundo lá também e tal. Ele e o Valmir Rodrigues, né? Amazonense também. Se não me engano, o Valmir é torcedor do Nacional, né? uma das E figuras eles, mais divertidas que já passaram pelo chinelinho. Muito legal. exatamente, é. Também uma grande aula de futebol amazonense, né? Sim. Dos problemas que enfrentam lá o futebol amazonense e tal. Por enquanto, a gente ainda não deu continuidade a esse projeto, né? Nós voltaremos, vamos voltar, vale a pena. Estranhado na alma brasileira, então vale a pena conversar com essa galera, porque a gente sempre conhece coisas que não conhecia, aprende coisas que nem imaginava. Vamos para a terceira temporada? Vamos lá. Você até citou antecipadamente dois que já foram da terceira temporada, do futebol feminino e o do Grêmio, né? Cara, essa terceira temporada, assim, ela tem personagens, convidados muito interessantes. Um dos mais interessantes é o fotógrafo, fera da fotografia, Ricardo Beliel, né? Autor de livros de fotografia e texto, né? Memórias Sangradas sobre
por exemplo, O Cangaço, é um livro imperdível, recomendo muito. Mas que é um cara marcante na história do Maracanã como alguém que registrou o Maracanã durante anos, né, como repórter esportivo. E o Belial foi um papo delicioso, muito generoso, muito bacana. Depois conheci o Belial pessoalmente, é um cara nota 10 assim. É um cara muito legal e que foi um dos papos mais saborosos, na minha opinião. A gente teve um episódio também em homenagem ao Barbosa, né? Isso. Que a gente teria a presença tivemos, né, a presença do escritor Jorge Santana, que escreveu um romance, né, envolvendo o personagem Barbosa, né, e teríamos a filha do Barbosa, que é a Teresa Barbosa, mas aí no dia que ela ia gravar, a gente teve um problema de conexão, problema técnico sério aqui, não conseguimos gravar, e aí tivemos que adiar, né? E fizemos. E aí ela teve um problema de saúde e tal, nada grave, mas ela ficou impossibilitada de gravar e gravamos só com o Jorge Santana. Mas foi bem legal também, né? Foi muito bacana, foi um papo ótimo. O Jorge enfim, conhece muito da história do Barbosa, do negro no futebol brasileiro. Isso. Muito legal esse papo também. E destacando um episódio meio fora da curva, que é o nosso episódio 100, né? 100 programas, a gente fez um episódio ficcional. Puxei um pouco a brasa para a sardinha, uma ficção delirante, né? Na qual o Fluminense é campeão da Libertadores. Vamos ver se isso se concretiza esse ano. Que é o Cartolinha que virou pó, né? Teve participações muito legais do Afonso Celso atuando, Luiz Rodrigues e da Ana Brasil. Foi um episódio. E você também, Isso. fazendo um papel lá do amigo do cara que vira o Cartolinha, que, na verdade, sai completamente do que se espera da atuação de um mascote, né? Aí a gente entrou na quarta temporada, né? E aí já lembrando que a terceira, como eu falei também, já foi a temporada já como a gente está fazendo agora, temporadas semestrais, né? Então, a quarta temporada foi no primeiro semestre de 2022 e a última foi já com a expectativa da Copa do Mundo, né? A gente começou em agosto do ano passado, né? Nessa que a gente acabou de falar, a terceira temporada, a gente fez alguns programas um pouco mais dispersos sobre Copas, né? Mas nesse segundo semestre a gente entrou mais firme nesse assunto, né? E culminou com a própria Copa do Mundo, né? E é quando a gente entra também nessa mais firme no terreno do a gente sai do áudio, né? E entra também com a coisa do vídeo no YouTube, né? Que tá até hoje. Tivemos dois programas antes da Copa do Mundo que eu acho que foram bem legais. O Jô e o Chico, né? Foi Foi muito um, bacana. foi o, deixa eu ver aqui, foi o terceiro programa. 107 foi Foi o 107, foi o segundo programa da quarta temporada. isso. Na verdade, foi um programa sobre humor e futebol, né? E como são dois ícones, né? Do humor brasileiro, né? E ambos envolvidos com o futebol também, e tal, não só na vida, mas é, por gostarem, e tal, mas tiveram vários personagens falando de futebol também, e tal. Então, foi um programa bem interessante, né? Fazendo esse link, né? Nessa onda de Copa do Mundo, a gente falou também do álbum das Copas, né? Dessa obsessão brasileira, o álbum Isso. das Copas do Mundo, né? Tráficos, obsessões, mercados paralelos ali nessa onda de colecionar. E aí nós chamamos a Letícia, né? A Letícia Quadros. Na verdade, foi a única entrevista que a gente fez com um convidado nessa nova fase do YouTube. Teve um programa bacana em que a gente celebrou, né? Alguns comemoraram, outros lamentaram, né? Foi o episódio 118, que foi a despedida de Galvão Bueno, né? É verdade. É, fica um certo espaço ali e tal, mas, Eu enfim. lamento. Eu sinto falta de Galvão, já disse isso e digo e reafirmo, cara. Mas parece que tudo fazia parte de um grande plano para demitir, para a Globo demitir todo mundo, né? Que é o que está acontecendo agora, né? Então, acho que o Galvão abriu a fila, né? Então, parece que o próximo é o Milton Leite, né? Já está rolando papo aí na imprensa que o Milton Leite já está com menos escala, não sei o quê, que o cara já está meio bolado. Aquele programa, tchau, amigos, né? Tchau, amigos. Tchau, Agora, amigos. entrando na Copa do Mundo, né, cara? Seguimos toda a trajetória que começou gloriosa. Vou só citar rapidamente os programas, né, que dão uma ideia do que foi a nossa Isso. brincadeira, o nosso percurso na Copa do Mundo.
Episódio 122, o voo do pombo. O Brasil começa bem contra a Sérvia, ganha da Sérvia 2-0. Depois, abrindo o ferrolho, 1-0 na Suíça, 123. 124, o Brasil perde para Camarões. Você inventou esse título, Brasilzão na moranga, né? Nós perdemos. E aí, no 125, a gente se animou pra caramba, né? Brasil 4-1 e a Coreia dançou, né? A dança do pombo, coisa lá, enfim. É a coisa do K-pop, brincamos com isso, né? Isso. E estávamos animadíssimos, né? Animadíssimos no episódio 126. E aí terminamos com esse título sintético, né? Sem hexa. Sem hexa, exatamente. E ainda fizemos um sobre a Argentina, né? Campeã, né? As chineladas da inveja. Tivemos o 128, que foi a estrela de Dom Lionel. Para mim, Maradona sempre será único, mas reconheço que Messi alcançou um estágio, um patamar assim, além do que ele já tinha. O fato dele ter sido campeão do mundo foi a cerejinha, né? Na verdade, a cerejona, né? Logo depois desse episódio do Messi, a gente parou, né, para o descanso de final de ano, e aí o Pelé morreu. Infelizmente, a gente acabou fazendo um episódio extra, né? Pelé, que se chamou Pelé apenas, né? Teve toda aquela polêmica, né, de quem foi, não foi no enterro, e enfim. Pelé está sendo justamente homenageado aí, é o Brasileirão Rei, né, agora. Pelé virou verbete, né, de dicionário, uma campanha que começou, acho que no Sport TV, se eu não estou enganado. Micaelis. Verdade. Símbolo significando o melhor na sua atividade, né? É justo pra caramba. E aí nessa nova temporada, né, que já é a quinta, provando a sua isenção, apesar de você se declarar no anti-rubro-negro, a gente faz um programa em homenagem ao Zico, né? Aos 70 anos do Zico. Exatamente. As pessoas que nos acusam de ser antiflamenguistas, o programa é antiflamenguista, Ali ninguém engulam. acusa. Não, Ele nega o Chico. acusam o programa. Por causa da minha pessoa, evidentemente, mas não, não sejam injustos com o chinelinho. Verdade. A gente Programas. não está muito na ordem cronológica. Começamos essa temporada atual debatendo se é cariocão ou carioqueta. Divergimos, mas saudavelmente, como sempre. E Exato. eu continuo em festa com o bicampeonato carioca. E venham outros títulos, mas eu acho que sempre será o cariocão. Foi o episódio 130, né? Que inaugurou a temporada, né? Tem que lembrar Foi. também que a gente fez um evento meio fora da curva, porque logo depois do Pelé faleceu o Roberto Dinamite, né? Eu não me lembro se foi em dezembro ainda ou se foi já no comecinho de janeiro que a gente fez uma live especial Foi. em homenagem ao Roberto, né? Enfim, vários amigos compareceram para dar depoimento. Nessa live o Adson, que também é vascaíno, né? Adson Coutinho compareceu também, né? Enfim, foi bem legal, assim. Então, tá registrado lá no nosso Instagram, o arroba chinelinhocast. Foi no comecinho do ano, foi um episódio muito bacana e emocionante mesmo. Quem não gostava do Roberto não é brasileiro, carioca, não viveu o que nós vivemos, né? O Dinamite também é eterno, né? Mas e já quase alcançando, né, o nossos últimos episódios. No 136 a gente fala dessa febre, cara, dessa febre que assola o futebol brasileiro e mundial. São as apostas, né? Bet, 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 tudo é bet, né? Tudo. Esses Imagine bet, comerciais aposta bet. nojentos, né? É, Depois que a gente fez, apareceu um do Luiz Fabiano, né? nossa. E aí, parceiro? Porra! Talvez tenha se revelado o iceberg, a ponta do iceberg, né, negativa aí das apostas, que é a corrupção, né? Cada vez mais se investigando casos de supostas falcatruas aí envolvendo apostas. É tão louco, né? Essa coisa do corner, cartões amarelos, né? Então é algo que deve ser, de alguma forma, regulamentado para que não escape ao controle e não coloque em risco a idoneidade do futebol. Até número de lateral, né? Forçar cartão, tem tudo isso. Pô, É uma abertura imensa para possibilidades para corrupção. impressionante. E chegamos ao 141, que foi o penúltimo, né? Que a gente gravou sobre o Maraca é de quem, essa pendenga entre Flamengo, Fluminense e o Vasco E do o outro Vasco? lado, que nós administrar e que vai ganhar o seu ápice talvez no sábado que vem no Vasco e Fluminense, né? Eu tenho certeza que vai ter pancadaria para ver quem vai ficar lá
à direita das cabines de rádio, aquela Vai ser 9 horas da noite, né? 9 horas do sábado. Depois esse fiasco contra o Bahia, né? Ver o que o Vasco vai aprontar diante do Fluminense. Eu tô esperando já uma lambada. Quero nem ver. Vou Vai. deixar uma memória bacana assim de uma fase do programa que a gente fazia dois quadros que são, na verdade, três, muito legais. A gente começou com a chinela musical, em que a gente sempre trazia uma música, né? E, enfim, tinha a reação um react ali ao vivo do convidado. Eu lembro que a gente trouxe uma música, uma lembrança forte que eu tenho, o Vander veio falar um dia de lembrança do Maracanã, tinha uma música do Francis Jaime, linda, sobre Maracanã. E a gente, e aí, Vander, não sei o que, ele é um excesso, é ruim. Entre outras músicas. Eu não me lembrava, eu não me lembrava desse... Ele reagiu com frieza, é um excesso. Não gostei, não. Tem a música do Pelé, né? Que eu sempre sacanei também. Sacanear o Pelé Sim. cantando, né? Também, né? A gente botou uma daquelas musiquinhas dele, né? Também, né? No programa dele também, né? Acho que foi. É um vasto repertório do saudoso rei. Tem uma playlist nossa, playlist Sim. Nerdcast, que tem que ser até atualizada, não sei em qual música ela parou, mas tem bastante música lá que contém todas as músicas lá no Spotify. É só digitar lá em playlist Chinelinho Cast, e aí você vai ter. E é bem eclética, tem samba, samba de raiz, tem rock, tem música brega, tem hino de clube, enfim, tem É milhões o de Pelé. coisas. Pelé tá lá. Até o Pelé cantando. Amplia esse quadro depois para a chinela cultural, né? E aí tem música, tem livro, tem cinema, tem teatro, tem uma série de vertentes culturais que também a gente explorou. Acho que foi bem profícua essa fase. E, para Exatamente. fechar, lembrar do nosso bizarrice do futebol, que a gente voltará também em algum momento ao tema das bizarrices, que foi um quadro marcante, em que os nossos convidados inicialmente relataram suas bizarrices. Vale a pena, a gente tem vários especiais em cada temporada, com uma seleção, uma coletânea de bizarrices, Isso. que para quem não conhece, vale a pena conhecer, e de vez em quando eu confesso que eu revisito, porque eu acho algumas delas muito engraçadas. E agora o bizarrice, quando a gente veio pro áudio, pro vídeo aqui, a bizarrice agora a gente tá transformou o bizarrice visualmente em memes, né? Memes de futebol especificamente, que a gente tá postando Fortes, no né? nosso canal, né? No YouTube lá do Chinelinho Cast. Tem vários bem engraçados assim e tal. Então, dei uma olhada lá também. No nosso Instagram também tem esses memes também, né? Mas dei uma visitada lá no nosso Instagram, @ChinelinhoCast. Tem o nosso Facebook também, mesmo nome, Chinelinho Cast, e o nosso YouTube, só digitar, lá agora é arroba também, lá, né? @Chinelinho Cast. Você pode acessar pelo nosso Instagram também, né? Enfim, Isso. aproveita também, já estou fazendo o merchan todo aqui. Se inscreve lá no nosso canal, no YouTube, dá uma olhada. Tem uma playlist lá com todos os episódios também, deixa rodando, dá um like lá pra gente, compartilha também, indica. E segue a gente no Instagram também, se puder também no Facebook. Dá umas curtidas Vambora. lá também, dá uma ajuda lá pra gente ir crescendo aí. Vem com a gente, vambora. Bom, vamos encerrando então o episódio de hoje. Para você que já nos conhecia, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Para você que entrou meio de penetra nessa festa de 3 anos, seja bem-vindo. A gente te convida para calçar as chinelas e acompanhar a gente. Vamos que a semana que vem tem mais Chinelinho Cast. Chinelinho